Olá, bem-vinda, bem-vindo à terceira temporada do Abradilan Cast. Eu sou Viviane Massi, eu estou aqui para falar com vocês sobre o mercado de genéricos no Brasil que vem por aí. Se você trabalha no farma, você sabe o quão relevante é este tema para a gente que atua no setor e também para a população, até porque o genérico proporcionou a ampliação do acesso ao medicamento. Então, é um tema sempre muito relevante e um mercado que continua crescendo ano a ano. A gente percebe o crescimento do genérico e vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Antes, peço a você que se inscreva aqui no canal da Abradilan, ou se você está acompanhando a gente pelo Spotify, siga o perfil da Abradilan. Todos os conteúdos estão disponíveis, inclusive a primeira e a segunda temporada também estão por aqui, então sugiro que você assista, estão imperdíveis. Quero agora apresentar os meus convidados. Está aqui com a gente a Letícia Covese, que é empreendedora, inventora e consultora em propriedade intelectual com mais de 15 anos de experiência, tendo atuado em centros de pesquisas e em grandes farmacêuticas, como EMS e Hypera. Há 6 anos, Letícia fundou a I9PI, para contribuir com a inovação na área de propriedade intelectual. Letícia, muito bem-vinda e pronunciei corretamente o nome da sua empresa. Corretamente, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Seja muito bem-vinda, nós que agradecemos a sua participação. E temos também Fábio Alguim, que é diretor sênior de relacionamento com parceiros estratégicos e serviços ao cliente no IQVIA e tem larga experiência em planejamento, desenvolvimento de negócios, marketing e vendas. Seja muito bem-vindo, Fábio, novamente. A gente esteve juntos aqui ano passado. Bem-vindo de volta. Novamente, Vivi, eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar de genéricos. Impressionante, né, gente? A gente, assim, esse tema ele é sempre importante, sempre relevante. E eu acompanho muitos números, né? Como eu cubro farma há muito tempo, faço conteúdo sobre isso, sempre recebo material do IQVIA e vejo lá como que o mercado de genéricos é sempre um mercado potencial, né? Cresce a cada ano. E eu acho isso interessante, né? Quer dizer, tem mercado ainda. Eu tenho até aqui já começando esse debate com vocês, né, os genéricos, relembrando para o nosso público, os genéricos foram lançados em 1999, então a gente tem aí já um bom tempo no mercado, já são mais de 25 anos, e como eu disse, eles continuam crescendo, mas o que eu quero perguntar para vocês, assim, como vocês analisam essas oportunidades e, na opinião de vocês, que fatores contribuem com esse crescimento? É preço? É propaganda? Né? A gente vê alguns laboratórios que investem pesado em propaganda, isso também faz diferença, mas eu quero ouvi-los sobre isso. O que para vocês justifica esse crescimento contínuo dos medicamentos genéricos? Na minha opinião, assim, do ponto de vista de patente, a lei é muito próxima da lei brasileira que permitiu o patenteamento de fármacos. Então, é uma oportunidade ímpar, inclusive, para quem trabalha com patente farmacêutica, porque é necessário, para você lançar o genérico, você analisar quais as patentes vão expirar para poder fazer o desenvolvimento de um genérico respeitando todas as patentes vigentes. Então, é uma oportunidade gigantesca para quem atua nessa área, por isso até que eu fundei a I9PI, justamente nesse ramo, a gente vê que tem ainda muito a se explorar, né? A gente tem muito conhecimento ainda em aberto que a gente precisa divulgar, então até agradeço que esse podcast, ele facilita isso, né? Ele compartilha um conhecimento que não é acessível para tanta gente, então acho interessante, o Abradilan Cast permite com que a gente consiga falar um pouco mais sobre o tema. E do ponto de vista de genérico em si, o acesso é fundamental, como você falou, né? Eu acho que isso faz toda a diferença a gente entender que o genérico ele trouxe muito acesso. Por ele ser 35%, pelo menos, né, 35% abaixo do preço do medicamento de referência, e a gente sabe que na prática isso acaba sendo um desconto muito maior. Ele permite esse acesso, ele viabiliza com que a população consiga ter medicamentos que, de repente, ela não teria se ela tivesse necessidade de comprar um medicamento de referência. Então, eu entendo como o acesso sendo importante, mas a gente já vê muita empresa trabalhando no brand, né, na construção da marca e fazendo o genérico ter um diferencial, inclusive. Então, a gente tem alguns genéricos mais complexos e alguns genéricos de marca, né, que a gente chama de similares, que eles também são um diferencial para a indústria farmacêutica, né? Então, eu acredito que sejam esses os fatores principais, mas com certeza o Fábio vai poder trazer a visão da IQVIA sobre essa questão também. É isso mesmo. Quando a gente olha para o mercado de genéricos, né, que surgiu há 26 anos atrás aqui no Brasil, ele ganhou um espaço muito rápido, justamente por facilitar o acesso da população, principalmente da população mais pobre. Quando a gente olha o medicamento genérico, a lei diz que ele tem que ser lançado
pelo menos 35% a menos do valor do produto de referência, né? O que a gente observa é que após o lançamento do genérico, né, em média, o mercado passa a ser 25% mais barato no primeiro ano. Ao longo do tempo, esse preço continua caindo, chegando até 50%, 60% do preço médio praticado antes do lançamento do genérico. Ou seja, a gente tem uma queda importante do preço dos medicamentos ao longo do tempo, conforme novos genéricos vão entrando dentro desse mercado que estamos analisando, né? Então, esse é o primeiro ponto que é bastante relevante, né? O segundo ponto, que eu concordo plenamente, ele traz acesso para a população. Então, mais pessoas são atendidas, né? Farmacoeconomia, ele é mais barato para o governo, né? Com isso, com uma população que vem cada vez envelhecendo mais. Veja, a gente há 10 anos atrás tinha 5% da população acima de 60 anos. Hoje, a gente tem mais de 10% da população, 12% da população acima de 60 anos, né? Esses produtos de uso crônico, eles cada vez mais são mais importantes para a população. E o genérico vem justamente para cobrir, eventualmente, um gap de valor, né, daquela população que não conseguia comprar um medicamento de referência. Então, ele é importante para o governo, ele é importante para a população, né, e o mercado atende muito bem a esses fatores. Quando a gente fala de propaganda da indústria farmacêutica, né, é uma maneira daquele produtor de genérico, né, dos laboratórios que produzem medicamentos genéricos, se diferenciarem. Uma vez que a molécula ela é a mesma, né, a forma dele se diferenciar é trabalhar o seu branding, ou seja, trabalhar a sua marca. Por isso que a gente vê os laboratórios genéricos trabalhando de forma muito infusiva a sua marca, para se diferenciar, para quando o paciente for à farmácia, ele optar pelo genérico de determinada marca, né? E com isso, o laboratório normalmente ele vai para a televisão falando da importância do genérico, trabalhando a sua marca, passando segurança, qualidade. Esse é o objetivo do trabalho de propaganda dos genéricos. E por que eles fazem esse trabalho e não os laboratórios que for de referência, né? Porque o laboratório de referência, o investimento dele está muito centralizado na propaganda médica, que é a única forma dele comunicar aquele novo medicamento no momento do lançamento, né? Aqui no Brasil, você não pode ir para a televisão falar de um medicamento de prescrição, né? Você só pode comunicar esse produto para os médicos. Então, o grande investimento da indústria de inovação dos medicamentos de referência normalmente está no desenvolvimento e, na sequência, na propaganda para os médicos, através dos propagandistas, do seu medicamento. Já o genérico, na sua essência, a grande maioria dos laboratórios procura trabalhar a marca, muitas vezes eles nem têm uma força de vendas tão expressiva, porque o negócio dele está na marca e no ponto de venda, no trade marketing. Você falou do governo, né? A gente sabe os benefícios que o genérico traz. Mas eu não vejo o governo fazendo propaganda, política pública ou algo assim para fomentar o uso do genérico. Ou tem, eu que não estou vendo mesmo, assim, não tem, né? Eu penso que talvez o farmácia popular tenha algum apelo, mas é necessário, inclusive, abastecer, né? Inclusive, é importante o governo fomentar. Então, eu não vejo ele fazendo. Eu não vejo. Eu acho que ele fez muito no início, na época do lançamento. Houve um período em que o governo até fez um papel de educar, de falar sobre isso, mas eu não vejo mais. Então, eu acho que hoje isso realmente está nas mãos dos produtores, dos fabricantes de genéricos, né? Fazerem a sua marca, o seu branding. E a população decidir, né? Se ela quer ou não. Depois eu quero entrar mais para frente, eu vou entrar no tópico da qualidade do genérico, que eu acho que é um ponto bem polêmico ainda, se bem que já tem o similar, já passa pelos mesmos testes dos genéricos, né, gente? Isso é interessante, né? Então fica a pergunta, né? Genérico similar, são realmente iguais? Não são iguais? Eu acho que esse é um outro ponto também. Mas antes de avançar para essa questão da qualidade, eu estou aqui com um dado da Progenéricos que diz que as vendas de medicamentos genéricos cresceram 38,67% em 2024, né? Isso é um crescimento grande, né? Na visão de você. Fábio, para a IQVIA é um crescimento grande. É um crescimento muito expressivo.
Os genéricos continuam ganhando cada vez mais espaço no mercado farmacêutico brasileiro. Se a gente olhar, Vivi, hoje ele já representa, dos medicamentos de prescrição, 30% das vendas são de medicamentos genéricos. Então, é bem representativo, né? Se a gente pega países mais consolidados, como Estados Unidos, 60% das vendas já são de medicamentos genéricos. Então, a gente... Bem mais que no Brasil, né? O dobro. Né? Então, aqui no Brasil a gente cresce de maneira expressiva, mas ainda tem bastante espaço para chegar a mercados consolidados. Só China e Índia, 80% do mercado já é de genéricos. Mas por quê? Porque lá a participação é maior do que aqui? O que falta aqui no Brasil para chegar a uma participação como nos Estados Unidos, por exemplo? Então, lá tem... Assim, os mercados são muito distintos, né? Não dá para a gente comparar, porque tem políticas públicas, tem pagadores no meio desse circuito, né? Então, tem características muito específicas de um país para o outro. A gente não pode comparar diretamente. Certo. O que acontece é que aqui no Brasil o genérico ele é relativamente novo. A gente fala, pô, já tem 26 anos, mas só tem 26 anos. Entendi. Quando eu comparo com outros países. Então, tem países que já são muito mais maduros, muito mais consolidados. O genérico já está no mercado há muito mais tempo. Há muito mais tempo. E com isso ele já ganhou muito mais espaço. Quando a gente vai, eu tive a oportunidade no ano passado de visitar a Índia e China, né? São países que têm 10 vezes mais moléculas do que o Brasil. 10 vezes mais moléculas do que o Brasil. Nossa. Muita coisa. Muita coisa. Então, é natural também que a penetração de genéricos ela acabe sendo muito maior. Muito maior. E aí, esses dados mostram também, né, com a Progenéricos, que 92,7% dos consumidores estão dispostos a trocar medicamentos prescritos por genéricos. E ao todo foram comercializadas mais de 2 bilhões de unidades em todo o Brasil. É interessante esse percentual de 92% de consumidores dispostos a trocar. É um índice alto, comparando com os 30%, né, que a gente tem no mercado. O genérico ele tem um apelo importante que é preço. Certo. Né? Então, em momentos mais complexos de economia, como o que a gente vem passando, de menor poder aquisitivo da população, o preço ele faz diferença. Né? Então, ele vai buscar na alimentação um mix de produto mais barato. Quando ele vai na farmácia, ele acaba tendendo a buscar um mix de produto também mais barato. E aí ele analisa as opções que ele tem entre referência e genérico e muitas vezes o preço acaba influenciando na decisão de compra desse paciente ou desse consumidor. Vale ressaltar também, Vivi, que a gente tem um ponto importante, né? No Brasil, a gente tem diversos produtos perdendo patente ao longo do tempo. A gente tem muitos produtos ainda patenteados, né? E que estão perdendo a sua patente. Isso vem acontecendo gradativamente, né? E a gente tem um número menor de lançamentos de produtos patenteados que vão acontecendo ao longo do tempo. Veja, laboratórios que são essencialmente de inovação, principalmente multinacionais, né, eles deixam ou eles investem menos em medicamentos de farmácia, de varejo, né, e estão investindo cada vez mais em medicamentos de alta complexidade, medicamentos biológicos e assim por diante. Né? Então, com isso, a gente tem um número menor de lançamentos vindo para o mercado farmacêutico brasileiro, tá? O que não é um problema. Lançamento de novos medicamentos. De novos medicamentos. Você quer dizer, né? Por quê? Porque a gente já é muito bem atendido. Por exemplo, novos lançamentos para diabetes, novos lançamentos para hipertensão, para as doenças mais comuns. É isso que você está querendo dizer? Exatamente. Por quê? Porque a gente já é muito bem atendido. Né? Então, parou de ter investimento em inovação? Não. Mas diminuiu porque a gente já é extremamente bem atendido com o que a gente já tem hoje no mercado. Tá? E com isso, as patentes vão caindo e cada vez mais abre-se a oportunidade de ter mais genéricos no mercado. Então, a tendência é que cada vez mais o genérico ele alavanque seu espaço, seja por escolha do consumidor, né? Seja por queda de patente e entrada de novos medicamentos que não tinham genéricos há pouco tempo. Dando um exemplo, Ozempic, patente cai em 2026. Tá? Em 2026, a gente tem 5 bilhões de perda de queda de patente. Né? Desses 5 bilhões,
quase 4 bilhões é de Ozempic. Nossa, eu vou aproveitar, você falou em queda de patente. Aqui no meu roteiro, eu vou pegar como gancho, tá? Essa sua fala, já aqui no meu roteiro tá quebra de patente. Aí numa conversa que a gente estava tendo antes de iniciar a gravação do programa, a Letícia disse para mim assim, não, Vivi, não, a gente não pode falar em quebra de patente. Quebra de patente é uma coisa, expiração de patente é outra completamente diferente. Então, antes de ir para minha próxima pergunta, que eu quero justamente falar sobre o que vai expirar de patente em 2025, eu queria pedir para a Letícia explicar a diferença de quebra de patente para expiração de patente. Não, eu te agradeço muito, porque é muito comum a mídia falar quebra de patente, né? E acaba gerando uma certa confusão. Para quem é da área, o pessoal fica até arrepiado, fala, nossa, quebra de patente de novo na mídia, saindo dessa maneira. Quando a patente expira, a patente ela é depositada, depois de 20 anos desse depósito, após ela ser concedida, obviamente, ela expira. Então, após a expiração da patente, a gente pode falar a queda, como o Fábio muito bem falou. A patente caiu, ou então o prazo de patente expirou, enfim. Mas a quebra de patente remete a uma maneira de você licenciar compulsoriamente a patente. O governo, ele vai naquela empresa, vai tentar negociar. Se ele não conseguir, ele vai compulsoriamente utilizar daquela tecnologia, independente da patente ter expirado ou não. Ele vai dizer para a empresa, olha, a partir de hoje você não tem mais o direito de exclusividade. Até para entender, né, para contextualizar um pouquinho a parte do que significa patente. A patente é um título que o Estado concede para aquele titular, para que ele tenha uma exploração temporária, esses 20 anos, esse monopólio, para depois essa tecnologia ela ser disponível para qualquer pessoa. Então, a partir do momento da expiração da patente, qualquer empresa pode desenvolver um genérico. E uma coisa importante, eu acho, de falar, assim, o Fábio comentou, né? O Ozempic vai expirar a patente da molécula. Só que um produto farmacêutico tem muitas outras patentes, não tem só a patente da molécula. Então, o desafio para as empresas é entender quais as patentes são envolvidas, porque além da patente da molécula, vai ter daquela canetinha do dispositivo médico, vai ter da composição. Vai mesmo? Ter não sabia. tem mais de 30 patentes, um produto para que ele seja desenvolvido. Então é bem complexo, é mais complexo. É bem complexo. A indústria de imagina. genérico precisa fazer um desenvolvimento prévio, ela precisa fazer toda uma análise, que a gente chama de análise de liberdade de exploração comercial, que é tentar entender todas as patentes que circundam aquele produto, para poder lançar, assim que a molécula expira, um medicamento que tenha contornado essas patentes secundárias e ele consiga ser seguro e eficaz. Então, esse é um desafio grande, inclusive, para as empresas de genérico. E uma coisa que eu fiquei pensando quando você comentou desse aumento expressivo, né, do consumidor entender o genérico com essa confiança. Eu acho também que é um caminho que as empresas de referência têm feito, porque elas também têm genéricos no portfólio. Então, acaba hoje tendo... todo mundo, né, acaba produzindo Acaba não existindo genérico. mais tanto preconceito como existia antigamente. Tem muitas empresas que eram majoritariamente de referência e acabam produzindo também genéricos. Então, acho que isso também impacta nessa confiança que o consumidor acaba tendo para o genérico. Mas o termo correto, então, como a gente estava comentando, seria a expiração da patente, o fim do prazo de vigência, porque é um termo mais correto, embora não seja tão utilizado na mídia. Te agradeço muito a oportunidade de falar. Mas eu posso falar queda? Pode, queda de patente, pode. se você Queda pensar... de patente, não pode falar quebra de patente. A quebra leva queda. uma percepção de que você, de repente, desrespeitou aquele direito. E o direito é respeitado, inclusive, quando tem o licenciamento compulsório. Porque é uma negociação, acaba acontecendo uma negociação entre o governo e o detentor da patente. Se não chega num preço, ele compulsoriamente acaba tendo aquele preço que o governo entende como justo, para que seja possível aquele acesso, né? Então, teve no caso de Favirenz, que foi na época que a gente tinha muitos pacientes com AIDS e pouca acesso ao medicamento, eles conseguiram fazer esse licenciamento compulsório, mas isso foi em 2007, e depois outras licenças vieram, mas foram licenças voluntárias. Então, agora na pandemia não teve necessidade de ter nenhuma quebra de patente, nenhum licenciamento compulsório. A gente teve, de fato, algumas licenças voluntárias, as empresas se uniram e foi muito mais uma parceria do que uma quebra, uma coisa mais agressiva, assim. Então, por isso que a gente fala que a quebra de patente fica um termo um pouco equivocado, tecnicamente falando. E vale a pena também, eu acho que explicar para as pessoas como é que funciona o prazo dos 20 anos, porque existem vários... Quando começa a contar os 20 anos? Essa é uma discussão que foi recente no STF. A gente teve uma discussão muito, muito pertinente, porque antigamente a lei de patente tinha um dispositivo, a lei de patente é a lei 9279 de 96, e ela tinha um parágrafo único do artigo 40 que falava que o prazo de vigência da patente tinha que ser pelo menos 10 anos depois da concessão. Então, muitas patentes tiveram alguns prazos que foram a mais do que esses 20 anos,
E durante a pandemia houve essa discussão, decidiu-se que isso era inconstitucional, porque não seria possível atender a população naquela emergência. E o que acontece? A gente tendo uma patente muito extensa, a gente acabava tendo até uma incerteza. Quando que pode lançar o genérico? Se é depois da concessão, a gente tinha um atraso na concessão, ia inviabilizar o acesso. Então, depois de muita discussão, decidiu-se que esse prazo era inconstitucional e que tinha que corrigir a vigência dessas patentes. Então, as patentes ficaram, hoje já é lei, né? Depois veio uma lei em 2021 para revogar esse parágrafo único do artigo 40, e as patentes que tinham essa extensão acabaram tendo essa correção de 20 anos a partir do depósito. Então, a patente depositada já começa a correr o reloginho para dali 20 anos, assim que ela for Mesmo sem ter sido aprovada. Mesmo sem ter sido aprovada. Você descobriu a molécula, né? Você depositou o pedido de patente e já começa a contar. Por quê? Porque essa expectativa de direito, mesmo sem ter aprovada, as empresas de genérico respeitam, elas sabem que uma patente de molécula vai ser aprovada. E existe na nossa lei também um dispositivo que fala que esse período de retroativo, vamos supor que a empresa de genérico resolva lançar um medicamento porque a patente ainda está em exame, ela vai ter que ressarcir o titular da patente, se for concedida a patente e ela estiver se utilizando daquele conhecimento. Por isso que esse prazo de 20 anos foi estabelecido que é o que é constitucional, é o que os acordos internacionais preconizam, e é um tempo mais do que suficiente para a empresa retornar o investimento, porque a alegação das empresas que detêm a patente, mas eu preciso de um prazo para que eu tenha o retorno do meu investimento. 20 anos é um prazo globalmente conhecido como sendo suficiente para que ela tenha todo o investimento, o retorno daquele investimento, e que ela consiga, depois desse prazo, ela acaba tendo novas oportunidades de inovar, acaba tendo outras patentes, essas patentes secundárias que eu comentei, que é todo o trabalho que a gente tem que fazer para entender se, de fato, a partir dessa expiração, será que esses 5 milhões agora vão ser acessíveis? Será que as empresas vão conseguir contornar as outras patentes para conseguir ter o genérico do Ozempic? Então, isso vai depender do trabalho, da lição de casa de cada empresa, e que tem que ser feito prévio, né? Porque até que ele protocole o pedido de registro na Anvisa, até que a Anvisa avalie, então é um trabalho que tem que ser feito uns 5 anos antes da expiração da patente da molécula para que ele consiga ser o primeiro genérico. Nesse caso, tem um ponto que tem uma empresa que já está pronta, né? Que ela já anunciou para o mercado. Ó, eu coloquei aqui no meu roteiro, então, falando de expiração de patente, que em 2025, 8 medicamentos terão a patente expirada. É isso mesmo? Não sei, eu pesquisei e cheguei nesse número. São medicamentos para tratar rinite alérgica, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes tipo 2, insuficiência cardíaca e vários outros problemas. E aí, até uma pergunta também para o Fábio, né? Se a expiração dessas 8 patentes, elas vão impactar mesmo o mercado de genéricos? Já tem como fazer trazer uma expectativa, uma perspectiva? Sempre impacta. Você falou do Ozempic, né? Isso. Mas o Ozempic é GLP-1 2026, né? Mas em 2025 tem essas 8, pelo menos aqui. Sim. E tem algumas outras, né? Tem mais que 8. Para 2025 a gente tem 1 bi de quebra de patente em dólar. Tá. E sim, impacta o mercado de genéricos. Por quê? Porque a queda, de novo, a queda de uma patente abre uma oportunidade imensa, principalmente para os laboratórios nacionais lançarem os seus genéricos. Como eu falei agora há pouco, o primeiro genérico, normalmente, o preço do mercado, no geral, já cai 25%. No segundo genérico, cai um pouquinho mais. No terceiro genérico, que entra da mesma molécula, o preço médio desse mercado já caiu 50%. Entendi. Tá? Então, ele cai de forma importante, né? E o que a gente normalmente observa é o número de unidades sendo alavancado. Tá? Aí varia de doença para doença. Por quê? Porque tem doenças que também são mais nichadas, tem doenças que são mais usuais, então acomete boa parte da população, e aí naturalmente dá mais acesso, né, tende a alavancar o número de unidades. Tá? Mas no geral é esse o comportamento, e sim, ele alavanca o mercado, ele faz o mercado aumentar a partir do momento que uma patente ela cai. Letícia, você estava falando da questão do tempo da patente e quando o governo faz uma quebra de patente. Eu estava pesquisando e eu acho, eu não sei se esse projeto foi arquivado, mas estava em andamento no Senado um projeto de lei 2505 de 2022 que autoriza a quebra de patente de novos medicamentos e vacinas em casos de emergência em saúde ou estado de calamidade pública. Você
teve conhecimento desse projeto? Esse ele está em projeto, andamento? na realidade, eu pesquisei antes da gente conversar um pouquinho, eu não vi ele arquivado ainda, tá? Posso estar enganada, mas até onde eu consegui informação, ele continua em tramitação. O que acontece? Esse projeto de lei, na realidade, veio depois dessa lei de 2021, porque a licença compulsória no Brasil já existia, desde a lei de 96. E existia para abuso econômico, para uma série de hipóteses, né? Emergência nacional, no caso, a gente viveu uma emergência na pandemia. Só que o projeto de lei de 2021, ele acabou sendo, tentando facilitar esse tipo de licenciamento obrigatório, né? Essa quebra de patente, essa licença compulsória que a gente fala, para facilitar se tivesse a necessidade. E não foi necessário, né? E durante a tramitação desse projeto de lei, que acabou modificando um pouquinho a questão da licença compulsória, com alguns outros requisitos, ele acabou tirando a questão da transferência de tecnologia e a abertura de algumas informações que seriam necessárias para, se uma empresa quisesse fabricar um medicamento, ela teria que ter acesso a uma documentação da empresa detentora da patente. Que, de fato, eu entendo isso como benéfico para o produtor, para quem está inovando, porque ele não vai querer abrir toda a informação. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que seja difícil para uma empresa de genérico conseguir entender toda a complexidade daquele desenvolvimento e, num caso de emergência nacional, talvez ele tenha que demorar um pouco mais até conseguir entender como que ele faz aquele desenvolvimento, que seja um medicamento seguro, eficaz e etc. Então, acredito que a proposta desse projeto de lei era justamente facilitar o acesso a essas informações, mas existe uma série de discussão, será que isso de fato é necessário? Então, no fundo, assim, eu hoje não vejo a necessidade da gente discutir isso, porque a gente, graças a Deus, já passou essa fase e existem vários incentivos para a nossa indústria nacional se fortalecer, mas, de fato, existe lá um propósito para que tenha mais acesso à informação e que seja possível o desenvolvimento num caso de emergência nacional. Então, eu acho que é esse a proposta do projeto de lei. Mas agora, como as coisas já estão mais tranquilas, eu acredito que não tenha necessidade desse projeto. Provavelmente, então, ele vai ser arquivado em algum momento, né? Sim, acredito que sim. Tá. A gente costuma falar sempre dos impactos que uma expiração de patente tem para os fabricantes de genéricos, né? Para o varejo, para o consumidor. Mas a gente fala pouco dos impactos para o detentor daquela patente. E aí, Letícia, para você, mas se o Fábio quiser contribuir também, como geralmente as empresas que detinham a patente, como elas se reorganizam? Porque tem uma perda de receita muito grande. Como elas se reorganizam nesse caso? O que eu tenho visto muito comumente é elas, antes da expiração, elas já licenciam essa patente para alguma empresa nacional e acaba tendo uma parceria para que ela não tenha um impacto muito grande. Quando a patente expira, já existe um primeiro genérico e ela acaba sendo o primeiro genérico, com parceria. Então ela também tem a participação e aí ela consegue daquele primeiro genérico. De certa maneira ela consegue. Mas em vários aspectos, o que ela costuma fazer, né? Se ela não consegue, se ela não tem essa estratégia de licenciar antes da expiração da patente, ela muitas vezes faz vários depósitos de outras patentes secundárias, então ela consegue uma composição diferenciada. Então, por exemplo, um medicamento injetável, ela consegue desenvolver ele via oral para facilitar a adesão do paciente. Enfim, ela consegue pensar em inovações que facilitam para o paciente e acabam deixando até um pouco mais obsoleto aquele tratamento padrão, né? Então, o consumidor acaba tendo o genérico do tratamento padrão, mas ele vê um benefício numa segunda composição que a empresa desenvolveu, ou então num dispositivo médico diferenciado. Então, ela acaba inovando em alguns aspectos para que ela consiga, embora ela perca aquela exclusividade e aquela entrada daquele valor que ela recebia, ela vai ter essa receita em outros aspectos, em outras situações. Ela consegue ter outras inovações incrementais que sejam relacionadas àquele medicamento para que ela consiga sobrepesar essa questão. Não está aqui no meu roteiro, mas me ocorreu agora, não sei se você consegue, Fábio, comentar isso para a gente, que é a participação do genérico na distribuição. Se para a distribuição, eu sei que para a distribuição regional, para os associados à Bradilan, a participação do genérico é bem importante. Você tem algum comentário a fazer sobre a importância do genérico dentro da distribuição? Não, o genérico ele depende muito da distribuição, na verdade, né? Diferente do medicamento de referência, que normalmente ele trabalha a venda direta ou a venda centralizada em poucos distribuidores,
Normalmente o genérico e o que a gente chama de similar também, ele atua 100% em cima da distribuição. Por isso que o regional ele é tão importante para o medicamento genérico, assim como também as grandes distribuidoras. O distribuidor ele tem um papel fundamental, né, na vida, no ciclo de vida do genérico até ele chegar na mão do paciente. Entendi. Quero falar agora sobre qualidade do produto. E tem alguns pontos dentro da qualidade que eu também quero abordar com vocês. Toda a cadeia ela acaba sendo responsável pela qualidade do produto vendido na farmácia, né? Nós somos um setor único. Mas, na prática, como funciona o controle da qualidade do genérico? É apenas pelos testes iniciais feitos na Anvisa, porque tem o teste de bioequivalência e biodisponibilidade, e aí aquela molécula passa por esses testes, a Anvisa aprova e aí depois segue, né? Quer dizer, o laboratório fica produzindo aquele genérico. É esse o controle ou existe algum outro controle que garante a qualidade desse produto? E complementando, quais são os desafios para manter essa qualidade? Quer dizer, se a Anvisa atua só no início, se ela continua atuando depois. E por que eu estou perguntando isso? Porque eu sou consumidora de medicamentos. A minha família é consumidora de medicamentos. Então, a gente tá dos dois lados. E eu escuto pessoas me dizendo assim, não compra genérico do laboratório X porque não funciona. Compra genérico do laboratório Y. É um assunto polêmico, não vamos citar nomes aqui. A ideia não é essa. A ideia é entender como funciona a garantia da qualidade. Como se dá isso na cadeia toda, né? Letícia, você consegue trazer alguma explicação para a gente? Eu posso te trazer a minha vivência na indústria farmacêutica, né? Eu entendo que o controle começa até na compra da matéria-prima. A Anvisa vai auditar a fábrica lá na Índia, na China, onde quer que seja aquela compra daquela matéria-prima. Ela audita a fábrica também, o local de fabricação do medicamento. E, esporadicamente, essa questão de farmacovigilância, se ela for acionada, ela vai de novo na fábrica e vai entender se tem algum problema com relação àquele genérico. Então, a minha percepção é que a Anvisa é uma das agências mais sólidas e robustas e faz um trabalho muito sério. Ela é reconhecida internacionalmente, sabe? O FDA já fez parceria com a Anvisa, ela dialoga com várias agências internacionais. A gente tem uma agência muito forte, mas carece de uma estruturação, de um investimento, e o orçamento da Anvisa, de fato, merece, né, ter mais investimento, porque a gente nota que talvez não tenha a quantidade suficiente de pessoal e o pessoal não tenha a valorização que eles merecem, porque são técnicos extremamente qualificados. Então, a minha vivência mostra que, de fato, a empresa ela vai ser, sim, auditada, ela vai ter uma fiscalização robusta da Anvisa, mas pode ser que, em algum momento, isso, de repente, por falta de pessoal ou por alguma questão, deva ficar a desejar. Então, aí cabe, eu acho que ao consumidor acionar e entender qual é o problema com relação àquele produto. Eu entendo como hoje o que a gente tem de fiscalização é bastante robusto e, assim, a minha vivência foi essa. Eu não sei se na prática, em algum lugar, de repente, porque o Brasil é continental, né? De repente, em algum estado, alguma situação, que tem também a visa local, né? Então, no fim, o que eu vivenciei, eu vejo como, sim, uma fiscalização robusta. É imprescindível que você demonstre a segurança, a eficácia, senão você não consegue o registro do medicamento. Então, mas a atuação da Anvisa é no início. Depois, o fabricante mantém aquilo dali, seguindo aqueles protocolos e vai produzindo o medicamento, certo? Durante a renovação do registro, eu acredito também que tenha uma participação, porque o registro tem uma validade, né, o registro sanitário. E durante a gente chama de farmacovigilância, né, essa questão, se tiver algum problema no mercado, ela também vai atuar. Então, aí eu acredito que sejam várias etapas que é possível ter essa fiscalização. O genérico, ele consegue permear por todos os canais. Então, eu vejo ele performando bem na Abrafarma, eu vejo ele performando bem no associativismo, eu vejo ele performando em outras redes e independentes, né? O similar, ele tem uma performance melhor nos independentes, estão atendendo bem público de baixa renda, né? E, normalmente, o preço dele ele é muito abaixo até mesmo do genérico. A gente está falando aí de, às vezes, 80%, 90% de desconto numa molécula. Entendi. Bom, já falamos sobre o preço, falamos disso no início, né? Que o preço do genérico e aí, Vivi, só vale a pena acrescentar que aí, para o similar e para o genérico, né, a Bradilan tem um papel fundamental.
porque é ela que consegue chegar naquele independente, é ela que consegue chegar naquelas outras redes menores que estão aí pelo nosso Brasilzão, que tem características continentais, né, que muitas vezes a grande distribuidora ela não consegue chegar, mas a Bradilan, através dos seus associados, consegue atender muito bem a toda a rede, né, seja independente, seja de outras redes, a todo tipo de rede de farmácia pelo Brasil. Inclusive, você antecipou até a minha próxima pergunta, que eu ia justamente falar sobre isso. Olha, a distribuição regional e especificamente os distribuidores associados à Bradilan detêm aproximadamente 49% da venda dos medicamentos genéricos e similares ao varejo farmacêutico. Um percentual bem grande, bem alto, né? Isso mostra a força dessas categorias nas lojas independentes e associativistas. Mas existem formas, Fábio, de o varejo ampliar a oferta desses medicamentos nas lojas? Com o apoio da distribuição regional? Você consegue vislumbrar alguma coisa nesse sentido? Consigo, Vivi, consigo sim, e tem formas, né? O distribuidor ele vem mudando a sua característica e cada vez mais ele vem buscando ser mais assertivo, né, no que ele vai ofertar para o ponto de venda. Então, o que acontecia antigamente? Ele ia lá e tirava o pedido do que o ponto de venda buscava. Hoje, ele já tem informações utilizando os dados da IQVIA, né, para ser assertivo no que ele vai ofertar para aquele ponto de venda. De falar para aquele proprietário, né, que ele tem que reformular o mix de produto dele para ele vender mais, para ele atender melhor a população daquela região. Então, a Bradilan e seus associados acabam tendo um papel fundamental nesse sentido, de apoio aos pontos de venda, principalmente do independente das pequenas redes, né? Porque muitas vezes eles não têm estrutura para enxergar o que está acontecendo com o mercado. E eles são os que sofrem mais em épocas de maior desafio na nossa economia. Então a Bradilan tem feito um papel fantástico, né? Que é o de chegar com o mix correto, ofertando o mix correto para cada um dos PDVs a quem eles atendem. E o IQVIA, ele consegue apoiar a distribuição para, inclusive, melhorar essa performance e levar mais informações sobre essas novas moléculas para o varejista? Com certeza. Ele tem todas as informações, né, dos CNPJs atendidos, ele consegue, olhando para o BRIC, que é a área de atuação daquele PDV, né, o que faz sentido ele promover ou não. Então, ele tem muitos dados, né, para trabalhar, para ofertar no final do dia, agregando, pegando aquele dado, transformando em informação e agregando conhecimento para melhorar a venda daquele ponto de venda, né, e, consequentemente, fazer uma distribuição mais inteligente. Maravilha. Bom, para encerrar... Ele consegue acompanhar, níveis de estoque hoje, né, ele consegue acompanhar ruptura, ele consegue acompanhar quais são os SKUs mais vendidos dentro daquele BRIC, o que não faz sentido ofertar dentro daquele BRIC, que é a micro-região. Então ele tem muita informação hoje para levar para aquele PDV que muitas vezes não tem uma área de inteligência para saber o que ele precisa adquirir ou não, a que preço ele tem que trabalhar e assim por diante, quanto ele tem que ter de estoque. Principalmente o independente. Ele não sabe o que fazer. Primeiro que ele não tem acesso a esses dados, e se ele puder ter acesso via distribuidor, vai ser fantástico para ele. E ajuda para interpretar esses dados. Porque não é fácil olhar para os seus próprios dados, comparar com os dados do mercado, tirar conclusões, tomar decisões. Para o independente, não é fácil. Eu conheço empresários que são independentes, conheço o dia a dia deles e vejo que é complicado, é complexo. Então, se o distribuidor puder ajudar nesse sentido... é fantástico, né? É isso, é fantástico. É fantástico. E o distribuidor tem feito esse trabalho, ou está trabalhando nesse sentido. Aqueles que já têm distribuidores muito bem estruturados e que têm resultados fantásticos atuando dessa forma. Eu vejo a Bradilan sempre discutindo nos painéis, nos eventos, sobre isso, sobre como o distribuidor pode agregar serviço
para o trabalho de logística, para o trabalho de entrega do produto, de venda de produto. Então, não se trata apenas de vender o medicamento, mas agregar ali outros serviços para fortalecer a relação com esse varejista e para ajudar esse varejista no desafio de melhorar a competitividade dele, no mercado que é altamente competitivo. O grande desafio do distribuidor é que é uma mudança de cultura do seu próprio vendedor. Ele deixa de tirar pedido, né, para ser um consultor daquele varejista. A partir do momento que ele percebe que, sendo um consultor, né, atuando, ofertando o melhor produto para aquele varejista, ele também vai aumentar o resultado dele, você pode ter certeza que ele muda a chavinha e isso é bom para toda a cadeia. Muito bom, gente. E aí, para a gente encerrar essa nossa conversa excelente, maravilhosa, eu queria perguntar para vocês dois o que nós podemos esperar do mercado de genéricos, quais são as perspectivas futuras para esse mercado no Brasil, o que vocês acham que vem pela frente? Eu penso que a gente vai ter muito biosimilar também, né, que são os genéricos biológicos, e é um desenvolvimento complexo, que é um desafio para as empresas, mas os oncológicos em geral, as imunoterapias são muito importantes para melhorar a qualidade de vida e vários tratamentos. Então, acredito que biosimilares serão os próximos genéricos que a gente vai ver por aí. Já tem algumas parcerias, inclusive, né? A gente tem algumas parcerias de empresas de referência com empresas de genéricos justamente para esse desenvolvimento. Acredito que testes diagnósticos também, testes genéticos, sejam também um dos focos que muito provavelmente a gente vai ter desenvolvimento nesse sentido. Testes genéricos, você quer dizer? Testes genéticos. Acredito que a gente vai conseguir ter uma maneira mais robusta de diagnosticar várias doenças que hoje a gente tem mais dificuldade, né? A gente tem que ter um diagnóstico, às vezes, de imagem, e acredito que vai ser possível no futuro, não muito distante, a gente ter, inclusive, genéricos de alguns testes que a gente tem hoje que são caríssimos. Enfim, uma série de outras coisas eu acredito que a gente pode esperar por aí. E para o genérico em si, é sempre esse fortalecimento do acesso mesmo. Acho que falar em genérico é falar em acesso e melhorar o acesso. A gente vê, como o Fábio falou, né? Ele vai ampliar o mercado, ele não vai retirar. Claro, retira uma receita do referência, mas a gente tem uma ampliação do acesso. Pessoas que não teriam a possibilidade de ter esse acesso, elas vão acabar tendo tanto no genérico quanto no biosimilar. Então, acredito que seja esse o caminho. Você falou genérico de testes, achei interessante isso, né? Tem genérico de vacinas? Acho que ainda não. Não, né? Vacinas não tem genérico, né? Porque também é um desenvolvimento complexo, né? Tá. As vacinas em geral. Tá. Boa pergunta. Agora, o que vale ressaltar, a gente fala de medicamento biológico, né? GLP-1, o Ozempic é um biológico. Então, quando a gente falou do genérico de Ozempic, na verdade, ele é um biosimilar que vai ser lançado. Vamos explicar, então, para as pessoas o que é um biosimilar, o que é um medicamento biológico? A gente consegue explicar rapidinho? Claro. Antes de... A molécula, quando ela é biológica, ela é uma molécula mais complexa. Então, às vezes é uma proteína, às vezes é uma imunoglobulina. São moléculas mais complexas do que as sintéticas, que são, em geral, a aspirina, essas moléculas que a gente conhece mais antigas. A sintética é fabricada dentro do laboratório. A biológica, não. A biológica, ela precisa de um organismo vivo, às vezes uma cultura de célula, enfim, para que ela consiga ser produzida de maneira eficaz. Então, a gente tem mais complexidade no desenvolvimento, existem mais patentes envolvidas também, porque vai ter a patente, inclusive, do processo, vai ter a patente daquele meio de cultura, tem uma série de patentes envolvidas, e é um desenvolvimento mais complicado. Então, é mais difícil para as empresas conseguirem lançar, elas precisam investir em uma tecnologia diferenciada, numa fábrica diferenciada. Então, são medicamentos de alto valor agregado e que também, quando entra o biosimilar, ele precisa ter todo esse diferencial para conseguir, né, ser seguro, ser eficaz, contornar as patentes, todas as secundárias. Enfim, tem uma série de desafios aí, mas são medicamentos que fazem a diferença justamente porque eles têm uma característica importante de atuar biologicamente de maneira mais eficaz, mais precisa. E o Ozempic é um biosimilar? É um biológico. Um biológico. O Ozempic é um biológico. Biológico. E o que vale a pena destacar também é que o medicamento biológico, o biosimilar, ele impacta toda a cadeia, porque normalmente ele vai exigir uma câmara fria. Então, você pega um distribuidor, ele precisa ter câmara fria, ele precisa ter o transporte monitorado, com temperatura. Depois, ele impacta na farmácia, porque a farmácia precisa ter uma geladeira ou uma câmara fria. Precisa ter redundância, precisa ter bateria, não pode acabar a energia. Então tem
é bem mais complexo de você normalmente trabalhar com um produto biológico do que com um medicamento sintético. E para você, quais são as perspectivas aí para o futuro dos genéricos? Então, genéricos vão cada vez ganhar mais espaço, como eu falei, né? A gente tem cada vez mais patentes caindo. A gente fala, pô, tem 26 anos de genérico no Brasil, mas só tem 26 anos de genérico. Então, tem muita patente, tem novas patentes vindo, tem muitas patentes expirando agora para os próximos anos, né? Genéricos. Caiu, a população entendeu que o genérico dá mais acesso, é mais barato, então ele vem ganhando cada vez mais espaço, não só na casa do brasileiro, como também ele vem penetrando no mercado farmacêutico de varejo. Como eu falei, hoje ele já tem 30% do mercado e continua crescendo de forma importante. Para 2025, a gente espera 10% de crescimento do medicamento genérico contra 7% do medicamento farmacêutico no geral. Tá, então o genérico crescendo mais, puxa o mercado para cima. Do que o mercado como um todo, né? Tá. Lembrando que medicamento genérico ele tem um preço menor ou muito menor, então para ele crescer, quando a gente fala assim, se o mercado está crescendo 7, 8, ele está crescendo 10, né? Em unidades ele está crescendo muito mais. Entendi. Entendi. Bom, quero agradecer a participação de vocês aqui. Letícia, muito obrigada. Como as pessoas te encontram? Quer deixar algum contato? Eu tenho um canal no YouTube que chama 9PI Marcas e Patentes, para quem quiser você conhecer faz mais sobre patente. lá, muito e bom, no ótimo. LinkedIn, Letícia Catercovese. Muito bom. Fábio, muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Vivi. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com você e agradecer também a Abradilan pela oportunidade. Quer Valeu. deixar algum contato? Um arroba, alguma coisa? fabio.alguin@iqvia.com. Maravilha. Então, muito Obrigada, obrigada. Vivi. Obrigada, viu? Obrigada a você pela audiência, pela companhia até aqui. Deixe o seu like, comente o que você achou deste conteúdo. Conta pra gente o que a gente quer saber. Não vá embora sem se inscrever aqui no canal, sem seguir o perfil da Abradilan no Spotify. Muito obrigada. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.